Hoje eu vou usar o meu tempo para a gente ter feito algumas reuniões com a nossa nova secretária de saúde, a Sandra Zambão, e tem sido bem produtivas naquele sentido de a gente otimizar os serviços sem muito custo adicional. Né? A Sandra é uma pessoa que ela já tem uma boa experiência na área da saúde, sempre fez muito serviço burocrático, né? Então ela sabe bem os caminhos de como conseguir recurso de maneira, vamos dizer assim, prática. O que a gente, eu fui com duas médicas lá recentemente, a doutora Mariana, é uma médica que chegou há algum tempo já com a gente aí, já está acho que 1 e meio, algo assim, né? A doutora Tatiane também. E assim, o que acontece hoje? Os médicos nossos estão bem ligados à comunidade, né? E eles têm feito cursos, pós-graduações, para que eles possam atender de maneira melhor a nossa população, né? A gente sabe, a Márcia trabalhando na saúde, o Aguinaldo também, a gente sabe que um dos problemas que a gente tem é a questão da logística, né? Toda hora você tem que sair de madrugada para você ser atendido em uma outra cidade, por algum outro profissional, né? E a gente sempre fala que 80% dos problemas eles têm que ser resolvidos dentro da unidade de base de saúde. E ainda hoje não é isso que acontece, não é isso que acontece na maioria dos municípios, não é um problema exclusivo de Rebouças, mas quanto mais pessoas dedicadas a gente tiver no serviço, menor vai ser o número de encaminhamentos que vão existir. Então, assim, a doutora Mariana, ela terminou recentemente a pós-graduação dela em dermatologia. A doutora Tatiane, ela faz as cirurgias ambulatoriais para a gente aqui, que foi suspenso por algumas semanas para que a gente possa resolver essa demanda espontânea que existe, principalmente de síndromes gripais, né? E o que a gente está pensando dentro disso daí, que a Sandra provavelmente vai implementar no futuro aí para a gente? Ambulatório de dermatologia aqui, porque a gente tem muitas afecções cutâneas, né? Coisas que a gente pode resolver aqui, que não precisam ser encaminhadas para fora da cidade, né? E o serviço que a doutora Tatiane vai começar, provavelmente após essas 2 semanas, que é o ambulatório de feridas, né? Então, existem vários pacientes aqui no nosso município que são capazes de se locomover, eles têm doenças venosas crônicas e úlceras e mais uma série de situações. Esses pacientes, geralmente, eles têm uma série de comorbidades, a locomoção fica difícil, e se a gente pudesse ter esse serviço dentro da nossa região, seria extremamente útil. E assim, vejam, a única questão é um deslocamento de pessoal, vamos dizer assim. Mas assim, tipo, não é aumento de recurso, não se pede nada mais por isso, mas criação de um local para que se possa fazer. E o local existe também, a estrutura ela não é financeiramente assim, a estrutura ela já existe, vamos dizer assim. É mais uma questão de você organizar os serviços. É igual a saúde mental. Saúde mental, o que dava mais trabalho era a questão da estratificação. Então, assim, o que é alto risco, o que é médio risco, o que fica, o que vai, né? Então, a maioria das coisas deve ficar. E se a gente conseguir organizar isso daí, que é algo que a Sandra está tentando fazer agora, a gente consegue resolver muitos dos problemas. Então, eu estou na expectativa que seja criado esse ambulatório de dermatologia e de feridas daí, para que a gente possa fazer o ambulatório de feridas e cirurgia ambulatorial junto. É uma expectativa que eu tenho como cidadão também, né? Eu sempre gosto de falar assim que acho que a gente isso daí só ajuda. Não tem custo nenhum a mais. A gente tem muitos médicos hoje, unidades de base de saúde, para fazer as consultas, a demanda espontânea também. Então, eu acho que a gente puder evitar e vá para fora, porque é um custo a mais que a gente tem. Esses encaminhamentos para as especialidades é mais um custo que a gente tem. Uma coisa que a gente sempre discutia quando eu era auditor do município, era que o pessoal da ortopedia, o ortopedista, ele dizia assim, não, mas eu não vou mandar você de volta, porque daqui a pouco eu estou mandando você novamente para mim, por dor nas costas, por lombocistalgia crônica, sendo que eu não vou fazer nada, eu não vou operar você, nem nada mais. Você só fica aqui comigo, eu vou te passando analgésico e encaminhando para fisioterapia. Algo que a gente poderia fazer tranquilamente na unidade básica de saúde, né? Então, sempre quando existem, às vezes, as queixas em relação à saúde, eu acho que é muito por conta dessa falta de vínculo que a gente tem com a população, né? Às vezes chega lá, vamos dizer assim, simplesmente encaminha, né? Ou simplesmente solicita um exame, né? Aí isso é oneroso para o município, é custoso. O paciente, às vezes eu participava de reuniões no passado, não tem nenhum médico desses aqui mais, mas enfim, a gente participava das reuniões e ficava muito assim, não, mas o paciente quer que eu encaminhe. Né, o paciente pede para eu encaminhar, o paciente pede o exame. Isso não existe de maneira geral. Ele quer ficar aqui. Ele não quer acordar de madrugada para ir resolver o problema dele lá fora. Se ele puder resolver aqui, é melhor. E se a gente puder resolver aqui, é melhor para o município. É menos custoso, porque a gente vai sustentar os médicos que existem aqui. A gente não vai pagar
um ortopedista fora, um infectologista fora, precisa existir? Precisa, mas é igual, estatisticamente falando, está nas diretrizes do Ministério da Saúde, 80% tem que ser resolvido aqui, então 20% é um custo tranquilo a se pagar, entende? Assim, não é uma coisa muito grande, mas está ficando meio quase, daí aí fica difícil. Né? E assim, eu falo sempre, não é uma questão daqui, da gestão de saúde daqui, não é um problema geral, assim como a emergência é um problema geral. Então, eu acho que sempre o ponto da questão, que a gente sempre conversa, né, Neiva? O ponto da questão é você criar o vínculo, você se preocupar em resolver o problema. E a gente só consegue criar vínculo com os profissionais que vêm de fora para cá, a gente valorizar, né? Que o Aguinaldo sempre fala, sempre a valorização, né? Então, assim, eu acho que sempre a gente tem que dar atenção. A gente não pode ficar fazendo mais do mesmo. Né? A demanda mais do mesmo sempre existe, a gente tem que atender, mas se a gente vê a possibilidade de a gente evoluir, a gente tem que agarrar isso daí e tentar ir adiante. Né? Tanto na saúde, quanto na educação, quanto em qualquer área dos nossos serviços. Desde que seja bem embasado, justificado, eu não vejo por que não ir adiante com as coisas.